Olá, meninas, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre artes no ensino fundamental anos iniciais, tá? Que seria o ensino fundamental 1. Então, a gente, né, precisa saber que o ensino de arte nos anos iniciais, ele é normalmente ministrado por um especialista, né, um professor formado em artes, mas é fundamental que vocês, pedagogas, tenham noção, né, e saibam como deve ser esse ensino, até para ver se o professor realmente está trabalhando de uma forma legal com seus alunos, tá? E o ensino de arte faz parte da área de linguagens, como a gente já havia falado anteriormente. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre. Então, vamos lá. Ao ingressar no ensino fundamental, anos iniciais, os alunos vivenciam a transição de uma orientação curricular estruturada por campos de experiências, né, que era na educação infantil, a gente trabalhava com campos de experiências, em que as interações, os jogos e as brincadeiras, elas norteiam o processo de aprendizagem e desenvolvimento para uma organização curricular estruturada por áreas de conhecimento e componentes curriculares. Então, é muito importante a gente sempre pensar nessa transição, porque as crianças elas vêm lá da educação infantil, né? Em um momento em que tudo é muito lúdico, o aprendizado ele é a partir das interações, das brincadeiras, dos jogos, o processo de aprendizagem ele, vamos dizer que ele é mais leve, mais lúdico, tá? E aí elas partem para uma organização curricular mais estruturada, né? Em que existem áreas de conhecimentos, componentes curriculares, tá? Há uma maior responsabilidade e muitas vezes essa ruptura, essa quebra, né? Daquela ludicidade para a seriedade, o que não deveria acontecer, né? É importante que os alunos, eles tenham, né? É claro que são diferentes da educação infantil, dos anos iniciais, mas é muito importante que o professor não se esqueça que o ensino, a aprendizagem tem que ser prazeroso para o aluno, tá? Então, nessa nova etapa da educação básica, o ensino de arte, ele deve assegurar aos alunos a possibilidade de se expressar criativamente em seu papel, em seu fazer investigativo por meio da ludicidade, proporcionando uma experiência na continuidade em relação à educação infantil. Então, é necessário que haja ainda essa continuidade. Então, vamos pensar, se antes eles brincavam, eles aprendiam no brincar, eles desenhavam, dançavam, cantavam, é necessário que isso continue. E não que o professor, como muitas vezes a gente vê, leva uma folha com um desenho e manda o menininho pintar. A gente já viu que artes não é só isso. Deve estimular a criatividade, a imaginação, tá? A expressão do aluno. Dessa maneira, é importante que nas 4 linguagens da arte, integradas pelas 6 dimensões do conhecimento artístico, as experiências e vivências artísticas sejam centradas nos interesses das crianças e nas culturas infantis. Então, as linguagens da arte, que são aquelas que a gente, né, já trabalhou na educação infantil, elas não mudam, continuam sendo as artes visuais, a música, a dança e o teatro. Então, elas têm que continuar fazendo parte da vivência dos alunos e nesse despertar dos interesses dele, ver do que eles
gostam, do que eles têm afinidade, do que eles já conheceram, para partir para coisas novas, mas sem ter essa ruptura do que era prazeroso lá na educação infantil e virar algo repetitivo, monótono e chato, tá? Isso não pode acontecer. A cultura da criança tem que estar sempre envolvida. Isso não só no ensino de artes, tá? Em todos os componentes curricular. Você sempre parte do que o aluno conhece, do que o aluno já sabe, de seu cotidiano, para assim ampliar os seus conhecimentos sobre o mundo, tá? Então, tendo em vista o compromisso de assegurar aos alunos o desenvolvimento das competências relacionadas à alfabetização e ao letramento, o componente arte, ao possibilitar o acesso à leitura, à criação e à produção das diversas linguagens artísticas, contribui para o desenvolvimento de habilidades relacionadas tanto à linguagem verbal quanto às linguagens não verbais. Então, o ensino de artes, o trabalho com a arte deve estar ali ligado ao trabalho do professor da sala, tá? Eles devem caminhar junto. Isso também cabe ao professor de educação física, ao professor de inglês, que vão ser esses 4 professores que vão trabalhar juntos ali no ensino fundamental, nos anos iniciais. Então, deve haver esse trabalho conjunto, porque todos os componentes, eles devem se auxiliar e se ajudar. E então, em arte, principalmente, vai trabalhar muito a linguagem não verbal e a linguagem verbal, por exemplo, quando você vai trabalhar ali música, teatro principalmente, tá? Então, é muito importante que esses trabalhos sejam feitos de maneira a sempre ampliar os conhecimentos dos alunos, tá? Aí lembra que eu falei das unidades temáticas? Elas continuam as mesmas, porém, lembra até que teve uma colega que comentou, fez essa pergunta, e as artes integradas, professora? Então, as artes integradas, elas entram aqui no ensino fundamental 1, tá? Nos anos iniciais. Então, a gente continua com as artes visuais, a dança, a música, o teatro e as artes integradas. As artes integradas, elas vão explorar as relações e articulações das diferentes linguagens e suas práticas, tá? Inclusive, possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Então, as artes integradas é como se fosse uma fusão de todas as artes, de maneira que elas trabalhem juntas, além da inserção das novas tecnologias. Por exemplo, utilizar o celular, o computador, fazer filmagens, fazer fotos, fazer vídeos, fazer montagens no computador, tudo isso vai entrar aqui nas artes integradas, tá? A BNCC, ela propõe, nos anos iniciais, a abordagem das linguagens, aquelas linguagens que a gente já vem falando, artes visuais, música, dança, teatro e artes integradas, que essas abordagens, que essas linguagens, elas devem ser articuladas com as 6 dimensões do conhecimento. Quais são essas 6 dimensões do conhecimento para o ensino de artes, tá? Então, essas dimensões do conhecimento são de que maneira, eu devo desenvolver as linguagens da arte. Então, eu devo trabalhar com a criação, tá? Então, a criação refere-se ao fazer artístico quando os sujeitos criam, produzem, constroem. Então, é necessário que as crianças criem, que elas coloquem a mão na massa e que elas façam, tá? Aí também a crítica ela refere-se
as impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões do espaço em que elas vivem. Então, a criança, além dela conhecer, ela também responder criticamente àquilo que ela tá conhecendo, que ela tá vendo, né? Lembra que a gente falou? Ela reconhecer se aquilo ali é bom, é ruim, se ela gosta, se ela não gosta, tá? Então é esse reconhecer crítico, é o ser crítico aquilo que ela está vendo, se está correto, se não está, se é bom, se não é, se todo esse aspecto crítico. A estesia, tá? Se refere à experiência sensível dos sujeitos, que é muito ligado à arte, né? Então, é essa experiência sensível, a sensibilidade do sujeito em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, à imagem, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. Então, essa sensibilidade é o conhecer a partir dos sentidos, tá? Aí nós temos a expressão, que refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. É o expor, é o expressar, é o mostrar aquilo que é feito, tá? Seja ele individual ou em grupo. Aí nós temos a fruição, tá? A fruição refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar durante a participação de práticas artísticas e culturais. Então, é aquele momento, né, o da fruição, é o que a criança, né, ela vai sentir aquilo que ela está fazendo, ela vai se sentir, por exemplo, ela vai fazer pela primeira vez uma apresentação de música ou de teatro, então o que ela sente naquele momento? Ela sente um estranhamento, ela sente um prazer, a fruição, ela tá muito ali ligada à estesia, tá? Então essa questão mais do sentir sobre aquilo, do o que ela sente ao assistir uma peça de teatro, ao ouvir uma música nova, uma música diferente daquela que ela ouve, ela vai sentir um estranhamento, ela vai gostar, ela vai. Então, o que ela sente ao se deparar com o novo no que se refere às artes, tá? E a reflexão. A reflexão refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as experiências, os processos criativos, artísticos e culturais. Então, é essa reflexão a respeito de todas essas outras, né, dimensões. Então, o que eu achei daquela obra de arte? O que eu achei daquela música? Como ela me tocou? Como eu me senti ao escutar? Então, tudo isso faz parte do processo de reflexão. Então, meninas, hoje é isso, tá? Eu trouxe para vocês um pouco do que é o ensino de artes no ensino fundamental 1, anos iniciais, que é bem importante que vocês conheçam também, mesmo que vocês não forem dar aulas para esse de artes, né, no ensino fundamental 1, mas é legal que vocês conheçam e saibam, né, o que o professor deve fazer. Eu queria parabenizar todas os trabalhos que vocês me enviaram, os vídeos que vocês gravaram do ensino de artes ficaram muito show, muito bons. Um melhor que o outro, eu não tenho nem o que falar, eu só quero agradecer, né, por vocês toparem essa minha ideia da gravação das aulas. Eu sei que muitas ficaram com vergonha, mas eu só quero elogiar, falar parabéns pelo desempenho, parabéns
por acolherem essa minha proposta, e as aulas ficaram muito legais, muito divertidas, muito diferentes, né? Entre todas as que vocês me mandaram, cada uma abordou de uma forma, pegando o irmão, o primo, o filho, se fantasiando. Parabéns, parabéns, meninas, ficou muito legal. Então, tchau, tchau, por hoje é só, se cuidem, tá?